Olá, mamães. Será que em algum momento você se sente estacionada, vendo a vida passar, você não sabendo mais o que fazer, nem com a própria vida, muito menos com o seu filho? Então, hoje eu estou aqui para falar sobre um assunto muito importante que os pais têm, né, em relação quando o filho é tímido. Por exemplo, assim, será que eu devo obrigar o meu filho a falar em público? Talvez você, por algum momento, possa ter feito essa pergunta para você mesmo, né? Mas, na verdade, antes de qualquer coisa, antes de forçar seu filho a fazer aquilo que você acha que é bom para ele, é interessante, principalmente, você motivá-lo. Porque, assim, a criança tímida, ela vive, assim, no mundo dela, sabe? Por exemplo, ela fica cheia de ansiedade, ela sente muito medo, muita ansiedade. Ou seja, esse medo de falar em público geralmente está relacionado com a maneira que seu filho enxerga as suas próprias capacidades. Por exemplo, assim, os traços, as características dele. Então, assim, talvez ele possa enxergar assim que ele não é capaz, ele acha que ele não é capaz o suficiente de fazer aquilo que outras crianças fazem. Talvez ele se sinta inferior às outras crianças. Então, antes de forçar o seu filho a fazer qualquer coisa, você tem que primeiro descobrir o que ele está passando, que se passa dentro da cabecinha dele e assim, ajudar, procurar resolver o problema. Porque assim, se você começar a forçar, primeiro que ele não vai fazer de boa vontade, então ele vai estar ali sofrendo. Agora, quando você, antes de qualquer coisa, você estimula a autonomia dele, você estimula a autoconfiança dele, autonomia também, porque a autonomia ela traz autoconfiança para o seu filho. A autonomia faz com que o seu filho confie mais nele mesmo, confie mais na capacidade que ele tem. Porque, assim, a autonomia é quando você dá a liberdade para o seu filho fazer aquilo que ele consegue fazer. Então, quando você dá essa liberdade para ele se sente assim, eu sou capaz de fazer isso. E com certeza, assim, isso traz segurança para ele, porque quando a criança consegue fazer alguma coisa, ela se sente segura, ela se sente capaz. Então, antes de qualquer coisa, de você motivar ele com palavras positivas também, né? É, por exemplo, assim, uma coisa muito interessante, assim, de você fazer com seu filho para ele se sentir assim motivado, é de você pedir a opinião dele, sabe? Isso daí é muito interessante porque os pais assim têm essa mania de impor tudo para os filhos, né? Acho que sabe de tudo, que a opinião dos pais que é válido. Mas quando você para ouvir seu filho, porque mesmo que você não concorde com seu filho, mas você tá ali para ouvir a opinião dele, porque assim, nem tudo nem tudo que os pais falam para os filhos, faz sentido para eles. Porque assim, na visão deles, muitas das vezes, é diferente do que está na cabeça dos pais. Então, de você ouvir a opinião do seu filho com amor, com carinho, isso aí você já está demonstrando que você ama ele, que você se preocupa com ele e que realmente você está ali disposto a ajudá-lo também, porque assim, quando você abre esse leque assim, para o seu filho, para ele falar, para você ouvir ele, você está demonstrando para ele que ele pode confiar em você e que, independente da situação, ele vai estar ali ouvindo você, ele não vai, ele não vai se sentir julgado, sabe? Então, o que as crianças têm medo muitas das vezes é de se sentir julgado, porque os pais assim não aceitam a opinião dos filhos. Então, assim, dependendo do caso, depende muito do caso, mas assim, é interessante de vocês pararem e ouvir a opinião do seu filho, porque aquilo, muitas das vezes, é muito importante para o seu filho. Assim, mesmo que na sua cabeça não seja bom, mas assim, na cabeça dele muitas vezes e faz muito sentido aquilo que ele está falando. Então, de você ouvir com atenção ele, sabe, respeitar aquela opinião dele, isso aí também vai dar muita força para o seu filho
se soltar cada vez mais, sabe? E motivar, por exemplo, assim, você pode também contar a sua história para o seu filho, alguma história de superação que você teve, que você passou quando era criança. Conta para ele como é que você superou esse momento, o que que você fez para você se sentir mais forte, para você enfrentar aquela batalha. Então é sempre imaginar, sabe, como que eu posso motivar meu filho, como que eu posso ajudar. Porque assim, se você forçar a barra, ele vai se sentir mal, sabe? Posso até gerar um trauma na vida do seu filho, né? Então tem que ter esse cuidado, porque em vez de ajudar, pode atrapalhar ainda mais. E da próxima vez ele não vai querer fazer mais, porque ele vai se sentir mais com medo do que ele já estava ainda. Agora, quando você dá técnica para o seu filho, técnica para ele conseguir superar certas coisas, é diferente. É como se você fosse é como se você fosse para uma batalha, para um campo de batalha, assim, e você fosse sem arma nenhuma. Então é basicamente isso. Quando seu filho não tem apoio dos pais, ele aquela confiança em si mesmo, ele não, a autoestima dele é muito baixa, então ele não tem apoio dos pais, autoestima baixa, não confia nele mesmo. Ele acha que todo mundo é melhor do que ele. Então todos esses sentimentos são ruins. Então, como é que o seu filho vai para a guerra, vai para a batalha, vai assim sair de perto de você para ir para os outros lugares diferentes que ele precisa sem apoio nenhum? Ele não vai conseguir, gente. Ele vai se prender cada vez mais na timidez. Então é por isso que é importante ter apoio dos pais. Que a partir do momento que seu filho sabe lidar com as situações, com os problemas, com as dificuldades, lidar com a timidez, ele vai se sentir mais confiante, mais forte. Assim, por exemplo, assim, é uma técnica que eu uso muito com as crianças é a técnica da âncora. Essa técnica, assim, ela é muito interessante, assim, que ela ajuda muito as crianças, sabe? Eu dou essa técnica para elas usam bastante, assim, principalmente quando estão com medo. Então elas usam essa técnica e elas se sentem bem, elas se sentem confiantes, determinadas, elas enfrentam o medo, a insegurança. Então é isso, você tem que encontrar maneira de estimular seu filho a enfrentar os medos, mas com alguma coisa que deixa ele confiante também. Não é simplesmente falar, mas dar alguma ferramenta na mão dele que ele se sinta capaz, que ele se sinta confiante de usar aquilo e se sentir bem. Então é isso que deixa a criança mais confiante, são as técnicas, são as ferramentas que você dá na mão dela. Então são vários, sabe? São várias ferramentas. Por isso que é interessante as crianças passar por um processo de desenvolvimento pessoal. Porque ali vai ser um passo a passo, com todas as técnicas, para o seu filho se sentir mais seguro, mais confiante. Na verdade, ele vai aprender a lidar com os problemas. Não significa que ele não vai mais ter timidez, mas na verdade cada vez, de tanto que ele enfrenta aquela timidez, aquele medo, aquela insegurança, ele acaba se sentindo mais forte, mais confiante, mais determinado, mas porque ele tem as ferramentas na mão, então ele se sente capaz de ir ali enfrentar, sabe? Então é por isso que é muito interessante mesmo de eles passarem sempre por um processo de desenvolvimento pessoal, principalmente na infância, que está tudo começando, que a criança realmente ela sente medo, ela sente insegurança, porque todas as crianças sentem, independente se é tímida ou não. Então as crianças lá, na verdade, elas precisam passar por um desenvolvimento pessoal, porque elas estão aprendendo tudo. Tem muitas coisas que ela não sabe, elas estão aprendendo. Então de elas já passaram por esse processo, sem, porque tem coisas assim que nós vivemos na vida, assim, que foi, para a gente aprender, a gente teve que quebrar a cara, a gente teve que fazer várias coisas assim, para a gente aprender, e agora a gente está ensinando para os nossos filhos e tal. Então o seu filho não precisa exatamente passar por tudo que você já passou, por todos os erros, mas que ele passe com segurança, com sabedoria, ele passe sabendo lidar com aquilo, sabe? É como se realmente fosse encurtar o caminho dele do sofrimento.
Porque assim, quando a gente passa por todo esse momento difícil, a gente sofre, né? Então é muito interessante, gente. O desenvolvimento infantil assim faz muita diferença na vida de uma criança mesmo. Para ajudar o seu filho a falar em público, é realmente preciso você trabalhar a autoestima dele. E como que você pode trabalhar a autoestima dele? Por exemplo, assim, sabe quando ele faz alguma coisa interessante, ou quando você pede para ele fazer alguma coisa, aí ele faz assim ele faz bem feito, ele faz assim com firmeza, com segurança. Então você pode trabalhar isso, assim, tá vendo como que você consegue, você fez direitinho do jeito que eu pedi. Então isso aí também vai ajudar ele. Você tá reconhecendo assim o esforço que ele fez para ele conseguir fazer aquilo com muito esforço, com muita dedicação. Então são essas coisas que fazem diferença. E o outro ponto muito importante que vai ajudar seu filho também a trabalhar a autoestima dele é também assim de você reconhecer os pontos fortes dele. Talvez você nunca tenha parado para pensar nisso, porque as coisas, muitas das vezes a gente está vivendo num modo tão automático que a gente até vê, mas assim não tá com aquele foco, aquela atenção assim nas crianças, nos nossos filhos, né? Então você pode já, a partir de agora que você já tem essa consciência, você anote, junto com seu filho, é lógico, sempre junto com ele. Então você pega uma folha de papel, anote todas as qualidades dele, quais são as qualidades dele mais importantes, assim, que ele mais se destaca, quais são. Então pergunta do seu filho, assim, o que que ele acha que ele faz bem, assim. Então quanto mais tiver, melhor, porque aí vocês podem conversar. Tá vendo? Você já tinha percebido que você conseguia fazer isso bem? Geralmente não, porque os tímidos ele tem essa essa dificuldade de reconhecer, sabe, o lado positivo. Ele acha que tem um lado só negativo e o positivo não tem. Então, de você mostrar para ele que existe sim o outro lado e que é importante a gente viver, realmente viver aquilo ali, sabe, que tá dentro de nós. Tipo, se você faz muito bem, por exemplo, você aprende com facilidade a tocar instrumento. Então essa é uma qualidade muito forte em você. Eu vejo que você consegue aprender rápido quando alguém explica alguma coisa para você, você vai lá e faz direitinho. Ou então você é muito grato, você é uma pessoa muito grata, porque toda vez eu vejo que você nos agradece quando a gente compra alguma coisa para você, quando a gente faz alguma coisa para você e sempre você está agradecendo. Então essa é uma qualidade muito forte em você. Aí outras coisas também, você é uma pessoa assim que se preocupa muito com os outros, que você está sempre preocupado assim não preocupado no sentido ruim, mas assim, que tem aquele carinho, aquela atenção, assim, sabe, que quer saber como os pais estão, nesse sentido que eu estou falando, de querer saber como os pais estão, como foi o dia deles. Então ele tem essa consciência de querer saber como foi o dia dos pais, como que foi isso e aquilo. Então, assim, todo mundo tem os pontos fortes, mas ninguém vê isso. Então procure anotar assim com seu filho quais são os pontos fortes dele e mostre para ele. Assim você vai estar estimulando ele a trabalhar a autoestima dele, trabalhar a autoconfiança, porque quando a gente mostra as coisas boas que a gente faz, a gente se torna mais confiante realmente. A gente acha, nossa, que legal que eu consigo fazer isso com facilidade. Então, e ele se torna mais confiante também, mais seguro, assim. E cada vez que você vai abastecendo ele com amor, com carinho, com atenção, são essas coisas que vai fazer a diferença, assim, para ele cada dia melhorar, cada vez mais, sabe? Então, existe milhões de maneiras de trabalhar com as crianças para elas se desenvolverem. De você trabalhar assim também as superações, sabe? Por exemplo, assim, a criança, o seu filho ele não conseguia fazer
por exemplo, ele não conseguia andar de bicicleta. Aí ele começou a andar, então, de você parabenizar pelo esforço, porque quando a gente consegue fazer uma coisa que a gente não conseguia antes, foi pelo nosso esforço, foi pela nossa dedicação, foi também porque a gente tomou aquela decisão de enfrentar aquele medo, de fazer aquilo que a gente tinha medo antes, de enfrentar realmente e conseguir. Então sempre reconhece no seu filho assim os momentos de superações que ele teve na vida, aquilo que deixou você orgulhoso, por exemplo assim, eu estudei, ele estudou o ano inteiro assim, fazendo direitinho, realmente se dedicando ali, então ele tirou ótimas notas, ele conseguiu realmente aprender muito, porque às vezes a nota não é tudo, né? Mas realmente de ele aprender, de ele chegar para você e explicar certas coisas com facilidade. Então tudo isso aí, sabe? De você reconhecer realmente o que ele superou na vida, o que fez ele superar, assim, para ele se sentir mais confiante também. Então, tudo que você puder reconhecer no seu filho, assim, todas as coisas que ele superou, que você puder repassar para ele, ele vai se sentir muito feliz e confiante. E com isso, assim, a partir do momento que ele tem todo esse tanque cheio, assim, aí ele vai começar a se soltar. Então é por isso que é interessante a gente trabalhar, na verdade, aqui dentro. É a parte interior, a parte emocional, a parte mental da criança. É isso que vai fazer diferença na vida dela, quando você dá esse apoio para ela, sabe? E nunca mesmo assim force seu filho a falar em público, sabe? Sem que ele esteja preparado. Por exemplo, se é que precisa falar em público, se ele tem essa necessidade de falar em público, se realmente precisa falar, então que tal vocês treinarem alguns dias aí? Pergunta para ele o que a gente pode fazer junto para a gente superar esse momento, para você conseguir. Eu sei que você é capaz, eu confio na sua capacidade. Você já superou tantas coisas, por que não novamente você não consegue superar? Que tal? Então sempre pergunte para ele também, porque assim, como eu falei assim, nem sempre a opinião dos pais é tudo. Então de você ouvir também a experiência do seu filho, de você perguntar para ele o que seria interessante vocês fazerem para dar um resultado bacana, um resultado bem diferente, assim, um resultado positivo na vida dele. Porque as crianças ela têm essa resposta, gente, elas conseguem. Basta vocês treinarem isso com elas, que elas conseguem sim, sempre expor a opinião delas. Então, vocês podem decidir o que a gente pode fazer junto. Vamos treinar, é, vamos fazer junto, porque às vezes assim os pais também só falam, mas não estão ali presentes. Mas quando você tiver, se você tem a oportunidade de realmente acompanhar seu filho, participar com ele, treinar junto, faça isso sim, porque é isso que dá muito resultado. Porque quando assim, quando os pais só mandam a criança fazer alguma coisa, ela perde o interesse, ela se sente sozinha. Agora, quando tem alguém ali com ela, é diferente, ela se sente mais assim, ela tem mais motivação de querer fazer aquilo também, sabia? Também, assim, é importante você respeitar o tempo do seu filho, porque não tem que tomar todas as decisões pelo seu filho, mas de você ver também se ele está no tempo certo, sim, ou se precisa trabalhar mais alguma coisa. Então, tudo isso aí a gente precisa estar atento. Porque, assim, se você forçar seu filho a fazer a sua vontade e não dele, como eu falei, aí que vai travar, a timidez vai travar ainda mais. E aí o bicho vai pegar. Aí já precisa realmente de ajuda. Porque talvez se você fizer isso, ele não querer mais sair de casa, e não querer mais ir para a escola, não querer ir para lugar nenhum. Então aí vai ficar complicado, né? Então é melhor você trabalhar assim bem com ele, sem forçar, porque é isso que vai ajudar ele, né? Com amor, com carinho, com atenção.
e essas coisas vão fazer a diferença. E assim, é importante também você respeitar a voz, o silêncio dele, porque assim, é uma coisa que os pais fazem muito, por exemplo, quando estão em público, quando estão com outras pessoas, quando o filho é tímido, ao invés de ele estimular, assim, nem que seja falar, né, assim, um oi, pelo menos, né, quando as outras pessoas falam assim, qual é o seu nome? Aí os pais já falam assim, é Miguel, é Juliana, então, coisa assim, né? Então, ou seja, em vez de você, naquele momento, estar estimulando seu filho, ele vai se acostumar, tipo, graças a Deus que meu pai respondeu por mim. Então, mas na verdade, assim, por mais que a criança fale isso, mas não faz bem para ela. Porque você está estimulando ela a ficar mais calada ainda. Porque ele sempre vai pensar, meu pai, minha mãe sempre responde por mim, então para que eu vou me preocupar com isso, né? Então é realmente assim de você respeitar o momento dele. Se ele gosta de ficar um pouquinho mais quieto, tudo bem, não precisa forçar. Você pode estimular, mas forçar não. Por exemplo, se ele quer brincar com os outros amiguinhos, vai junto com ele, depois você volta. Então, tudo faz sentido, né? Tudo é questão de realmente ver um lado melhor, sem forçar. Então, uma coisa, assim, também que vai estimular muito seu filho, assim, a melhorar muito, assim, de querer ele se soltar e se sentir mais confiante para falar em público, é de você ler para ele, de você fazer leitura para ele, sabe? De pedir também que ele leia, porque assim você está estimulando, sabe? Quando a gente lê para as crianças, trabalha muito a parte da mentalidade, assim, da criatividade também. Então a criança fica bem, assim, é esperta. Então ela acaba desenvolvendo muito vocabulários. Isso também deixa a criança mais confiante, porque muitas das vezes assim, os tímidos eles acham que não tem assunto nenhum, né? Então é por isso que às vezes eles ficam calados também. Ou talvez pode ser o tipo de pessoa que tem ali, porque a gente tem que ver também que ninguém é obrigado a falar com quem não quer, assim. Por exemplo, assim, tem pessoas assim que a conversa não bate com a da gente. Então, assim, a gente realmente não faz questão. Talvez seu filho não faça questão de ficar ali perto da pessoa, porque o que ela está falando não faz muito sentido. Então, tem que ver também essas coisas, gente. É uma coisa realmente para analisar, né? Então tudo isso aí tem que ver. Se seu filho não gosta muito de ficar com certas pessoas e com outras, você vê assim que ele se solta mais, ele conversa mais, parece até outra pessoa. Então quando você vê que ele se soltou mais, é porque as conversas com aquela pessoa bateu com a dele. Então quando bateu é porque tá bom, né? Então é isso aí, é sempre de você estar atento, né? A tudo que está acontecendo. Então é realmente de você ter esse respeito pelo seu filho, porque realmente assim, tem crianças que elas têm mesmo essa personalidade de ser mais quieta, de ser mais fechada. No meu caso, eu era uma pessoa muito tímida, mas também eu acredito que é, que eu sou introvertida, assim, que eu sou mais na minha, mais quieta, que, sabe, aquele tipo de pessoa que não tem aquela necessidade de estar rodeada de amigos, de pessoas, assim, sabe? Que mesmo sozinha a gente consegue sobreviver e tá tudo bem, sabe? Não faz mal. De vez em quando tudo bem, mas toda hora grudado, assim, não é muito legal. Então tem que ver também se o filho se sente bem desse jeito, ou ele realmente ele tem necessidade de fazer mais amizade, mas ele não consegue, porque é nesse momento que você tem que ficar atento. Se ele quer fazer amizade, mas não consegue, você precisa ajudá-lo ele. Agora, se ele falar que tá tudo bem, ficar sozinho, assim, de vez em quando, então tem que respeitar também ele, né? A gente não pode forçar, tipo, você tem que ir lá fazer amizade, que não é bom ficar assim, não sei o quê. Então tem que respeitar a individualidade dele, né? E sempre também mostrar para ele assim, os benefícios, assim, o que ele vai ganhar
quando ele supera um momento difícil, assim, que ele estava com medo, que ele estava inseguro. Então sempre mostrar assim o que a gente ganha assim quando a gente enfrenta alguma coisa assim, quando a gente faz, porque é aquela sensação, sabe, de quando a gente supera um momento difícil, aquela coisa que a gente achava que seria incapaz, que seria difícil pra gente, quando a gente supera isso, é isso que nos sustenta, que deixa a gente mais forte, mais confiante, mais determinado. É isso que faz a gente querer explorar novos horizontes, também ver a vida além daquela vida limitada só da timidez de estar sozinho ali também. Às vezes, quanta oportunidade a gente não perde por estar sozinho, por não conversar, por não trocar ideias também, né? Então, se caso for essa necessidade do seu filho de falar, de fazer amizade, fala para ele assim, o que você pode fazer para você conseguir conversar com seus amigos, o que a gente pode fazer para você conseguir superar esse medo de falar com eles e ir lá. Então é sempre ver assim, pensar em soluções junto com as crianças, né? Porque depois que pensa isso, aí sempre vai ter uma luzinha na cabeça, sabe? Porque assim, quando a gente só foca no problema, se você cria seu filho só focar no problema, toda vez que ele se der para parar com uma situação difícil, ele não vai conseguir sair dali rápido. Ele vai ficar ali preso, sofrendo. E, e já se você ensina o seu filho a pensar em solução, ele vai ter facilidade de resolver esses problemas, de pensar em solução, e ele vai sair rapidamente dali. Se aquilo está machucando ele, se aquilo está fazendo ele sofrer, ele vai assim buscar uma solução, ele vai pedir ajuda. Então ele vai sair da zona de conforto ali para ele superar aquele momento difícil, sabe? Então tudo isso é um caso para se pensar, porque aí, tudo isso é ensinado. Como as coisas ruins também foi ensinado para o seu filho, as coisas ruins que ele está levando para a vida dele, tanto as mentiras, muitas das vezes que as crianças contam, as mentiras, os palavrões, alguma coisa ruim que ele ouve assim dentro da casa dele, ele vai levando para a vida dele. Então, essas coisas boas também. Essas coisas boas é ensinada assim como as coisas ruins. Então, o que você prefere? Que seu filho cresça assim, sem saber o que fazer, ou que seu filho cresça aquele ser humano sábio, que consegue pensar em solução, consegue desde pequenininho não ficar preso no problema, sempre buscar uma solução. Então pense direitinho, com carinho, assim, o que você pode fazer pelo futuro do seu filho, né? Porque tudo depende de você. Enquanto ele tiver criança, tudo que ele se tornar depende de você, né? Porque assim, a timidez ela está relacionada ao ambiente, a forma de estímulo também, né? A forma de estímulo, como muitos pais são muito rígidos, muitos negligentes ou super protetores também, para ver que a gente não pode ser muito rígido, a gente não pode ser muito protetor também, porque aqueles pais rígidos que querem tudo certinho, que são muito perfeccionistas, que querem as coisas tudo do jeito deles, assim, você está prendendo seu filho, assim, é como se você estivesse esganando seu filho, assim. Então, e os pais super protetores também, que não deixam o seu filho tomar decisões, não deixam eles falar a opinião dele e não deixam assim fazer escolhas, porque tudo isso aí, gente, se seu filho não fizer, quando ele crescer ele vai ter muita dificuldade de fazer escolha, de tomar decisões, porque tudo isso na vida a gente precisa saber. Então, se você não ensina para o seu filho, se você poupa ele de tudo, se você faz tudo por ele, então tome cuidado, porque ele vai sofrer. Então, você sabendo disso, agora depende de você, né? Se você vai continuar ou vai virar o jogo já para o seu filho não se tornar uma pessoa dependente emocional, porque a criança
ela acaba se tornando dependente, tanto emocional quanto dependente de tudo, porque nunca fez nada, nunca teve responsabilidade nenhuma, então o que que vai ter quando crescer? Me diz. Sendo que você faz tudo por ele, então é complicado. Ele não vai saber fazer quase nada, né? Ele não vai saber nem fazer as coisas para ele mesmo, muito menos para as outras pessoas. Então tudo é um caso para se pensar. Então é isso, gente. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Então, para você que gostou desse vídeo, compartilhe com mais pessoas para que chegue no lugar certo, assim, daquelas pessoas que realmente estejam precisando de conteúdo como esse. Porque a minha missão é trazer consciência que a timidez pode e deve ser trabalhada ainda na infância. Eu estou aqui para ajudar. Gratidão.